Boa noite, pessoal. Só um minutinho. A gente vai esperar o professor Alberto entrar. Enquanto isso, dá tempo de todo mundo estar conectando também. Boa noite todo mundo que está chegando. Temos aí 4 minutinhos para o início da live. Pessoal, só um minutinho, tá? A gente está dando um tempinho para o professor Alberto conseguir conectar. A nossa transmissão começa às 19 horas, né, conforme programado. Hoje a gente tem o professor Alberto como convidado. Só um minutinho que a gente está tentando contato com ele. Boa noite aos colegas que estão entrando. Só um minutinho, tá, pessoal? O professor Alberto está com algum probleminha para conectar. Peraí, gente, que eu tô pedindo uma ajudinha para os universitários aqui, viu? Só um minuto. Um segundinho que a gente está tentando resolver umas questões técnicas para a gente já dar o início à live.
Só um minutinho. Professor Alberto, sai da transmissão e entra de novo para eu ver se eu consigo te convidar. Você aparece aqui, mas eu não consigo te chamar. Vou pedir para você sair e entrar de novo, por gentileza. Espera aí que nós vamos tentar uma alternativa. A gente está tentando uma opção aqui, pessoal. Se não der certo, eu vou fechar a transmissão e abrir de novo, tá bom? Vamos ver se agora vai. Aí, professor. Aí, agora conseguimos. Agora vai. Ah, essa tecnologia, né? Ah, mas é pelo telefone, porque pelo computador eu não consegui, não. Mas tá É, tudo certo. né? Não, agora vai. Bom, tá todo mundo me ouvindo bem? Alberto, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Aqui, ó, tá pelo computador também. Então agora eu já vou sair. Beleza. Pessoal, a gente está iniciando uma série de lives hoje pelo Centro de Referência
Paralímpico Brasileiro. Peraí só um minutinho que eu acho que o Alberto travou. Deu um freeze nele aqui, deixa eu esperar. Ô, Paty, a imagem do Alberto tá meio congelada. Ixi. Peraí, gente. Peraí que o prof caiu. Pode? Mais uma tentativa, vamos lá. Ei, Alberto! Tá doido, hein? Que coisa Que saga! Agora vai, deixa eu começar que aí o negócio engrena aqui. É isso aí, Carlos. Pessoal, boa noite a todos que estão entrando na live. Desculpa aí alguns probleminhas para dar início. Essa é a primeira live de uma série que o Centro de Referência Paralímpico Brasileiro, CTUFMG, está propondo. Essa live de hoje com o professor Alberto é uma live muito esperada, com um tema bem importante, motivo de muitas dúvidas aí de atletas, treinadores, né, frente a esse cenário atual que a gente está enfrentando com a pandemia. Então, Alberto, em nome do Centro de Referência, gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade. Professor Dr. Alberto, diretor técnico do CPB, por muitos anos docente da Universidade Federal de Uberlândia, contribuiu e muito aí para a área da atividade motora adaptada, esporte paralímpico. É uma honra para a gente ter você com a gente essa noite. Tenho certeza que vai ser muito especial. Oi, Carla. Boa noite para você, boa noite para todos os que estão participando conosco aí. E eu queria dizer que a honra é toda minha. Eu acho que sempre que nós temos a oportunidade de falar sobre o esporte paralímpico, levar, né, informações do esporte paralímpico, é sempre muito, muito gratificante para nós, né? E principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente está vivendo aí uma incerteza, uma insegurança muito grande, os atletas, principalmente, que estavam em preparação plena para Tóquio, e Tóquio adiado e sem saber como vão estar as coisas. Então, realmente é muito importante quando a gente tem essa oportunidade, quando o Comitê Paralímpico Brasileiro tem essa oportunidade de ir até os atletas, aos técnicos, aos professores, levar aí um pouco da informação que a gente tem. Exatamente. Alberto, só para que todo mundo que está acompanhando a gente entenda um pouquinho a dinâmica de hoje da live, a gente vai iniciar com alguns temas, partindo do centro de referência, algumas questões mais específicas, e aí a gente abre para o pessoal que está acompanhando, que tenham dúvidas. Então, pessoal, já deixem as questões de vocês aí engatilhadas, que a gente vai ter esse momento para vocês participarem também. Então, inicialmente, Alberto, acho importante, a gente está falando aqui em nome do Centro de Referência, né, mas poucos colegas e poucas pessoas conhecem a proposta do Centro de Referência. Acho importante a gente contextualizar um pouquinho de onde surgiu. A gente sabe que todas as ações do Comitê Paralímpico Brasileiro, assim como as grandes organizações esportivas, têm como diretriz o seu planejamento estratégico, e nesse a gente tem aí, entre uma das ações, a criação dos centros de referência em um processo de descentralização. Aqui em Belo Horizonte, o projeto que foi... a professora Andressa de Mello comprou muito bem essa ideia e essa proposta do CPB, apresentou para a UFMG,
né, e com muito sucesso a gente implantou as atividades no ano passado, que tem 3 grandes pilares nessas ações, que são o desenvolvimento de atletas visando o alto rendimento, a formação de recursos humanos e o desenvolvimento de pesquisa, que tem aí a gente tem como coordenador o professor Marco Túlio de Mello. Então, esses são os grandes pilares da nossa ação aqui, mas seria legal você, enquanto gestor do Comitê Paralímpico Brasileiro, falar um pouquinho para o pessoal de onde surgiu essa proposta e quais são os impactos esperados em termos de acesso, de fomento do esporte paralímpico no Brasil. Bom, Carla, na realidade, o centro de referência, como você mesmo falou, ele surge a partir do próprio Centro Nacional, Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, né, em São Paulo. Então, a partir daí é que nós, na elaboração do planejamento estratégico para esse ciclo paralímpico, incluímos a possibilidade, né, de descentralizar e oportunizar várias regiões do Brasil, né, para que pudessem desenvolver o esporte paralímpico. Logicamente, isso aí vem também de uma demanda muito grande, né, dos atletas das várias regiões do país de ter um local, um apoio com uma chancela do Comitê Paralímpico Brasileiro para poder desenvolver as suas atividades. E, logicamente, aproveitando o legado, a estrutura deixada em muitas regiões, em muitos locais do Brasil, né, que nós lançamos aí essa ideia do Centro de Referência Paralímpico Brasileiro. Então, para isso, nós estamos aí fazendo várias parcerias com universidades, com secretarias municipais, secretarias estaduais, né, para que nos locais onde já haja uma estrutura esportiva, né, já pronta, nós possamos, juntamente com essas instituições, esses órgãos, né, fazer um trabalho de fomento, né, de desenvolvimento do esporte de alto rendimento, da formação e descoberta de novos talentos, desenvolvimento de pesquisas e formação de recursos humanos. Então, esse é o espírito do centro de referência. Na realidade, os centros de referência para nós, né, é a menina dos olhos, né, do nosso presidente, é uma das, né, porque são vários grandes projetos do presidente Misael, porque nós só concebemos um crescimento maior do esporte paralímpico se a gente conseguir descentralizar o atendimento. Hoje nós temos um dos maiores centros de treinamentos do mundo paralímpico, mas sabemos que num país continental, como é o Brasil, o centro de São Paulo, apesar de toda a sua magnitude, ele não consegue atender ou dar o atendimento para o desenvolvimento do esporte no nosso país. Daí essa oportunidade. Então, por exemplo, com a UFMG, nós temos uma estrutura maravilhosa, né, no CTE, temos uma estrutura física, uma estrutura de recursos humanos, uma estrutura de desenvolvimento de pesquisa e de formação. Nós temos em outras cidades a mesma coisa. Então, por que não aproveitar isso para desenvolver? Então, a ideia nossa é que cada um desses centros de referência, quando já totalmente implantado e consolidado, que eles deem o mesmo atendimento que os nossos atletas recebem aqui no Centro Nacional. Por isso, uma das concepções do centro, a concepção filosófica, pedagógica do centro, é que a forma com que é desenvolvido aqui no Centro Nacional seja também desenvolvido nos centros de referência, nas escolinhas, no controle, nas avaliações, nos treinamentos. Então, por isso, a gente está fazendo, eu sei que ainda é bastante difícil, mas nós estamos fazendo reuniões periódicas com os coordenadores para que a gente possa alinhar, né, os processos pedagógicos de desenvolvimento do esporte. Então, acredito que não estamos pensando no centro de referência para 2021, agora 2020, né, que seria e agora 2021.
mas acreditamos que o centro de referência vai fazer uma grande diferença em 2024 e 2028. Aí sim nós vamos ter condições de ver o quanto o centro de referência, o quanto essa descentralização pode contribuir para o desenvolvimento do esporte paralímpico no nosso país. Perfeito, Alberto. Uma dúvida que é muito recorrente, a gente tem sempre recebido questionamentos, você já deve estar até preparado para essa pergunta, mas atletas super ansiosos, treinadores também, a respeito das competições do CPB. A gente teve tudo paralisado em função da pandemia, mas esse ano a gente teve algumas etapas do circuito Loterias Caixa, por exemplo, né? O pessoal daqui de Belo Horizonte e região participou do circuito Centro-Leste em Brasília, e a gente teve resultados muito importantes para pouco tempo de trabalho, né? Nós iniciamos no ano passado e a gente conseguiu vários atletas com índice aí para os campeonatos nacionais, que foi uma meta importante que a gente alcançou. Mas aí, para ali, acho que só a etapa de São Paulo, se não me engano, né? Não aconteceu. Sim. E aí veio a paralisação. E na sequência viriam os campeonatos nacionais de cada modalidade, os campeonatos brasileiros no segundo semestre. Com essa paralisação, há alguma perspectiva de competição no segundo semestre? Não há essa possibilidade? Como é que o CPB tem pensado essa questão das competições? Olha, Carla, na realidade, nós ainda estamos numa grande incógnita. Né? Nós ainda não temos condições de afirmar quais e quando nós vamos ter a oportunidade de realizar os eventos. Lógico, nós estamos aí com o circuito Loterias Caixas do estado de São Paulo, que é talvez o maior circuito regional que nós temos em termos de quantidade de participação, que não realizamos ainda. Né? Seria importante que, se nós tivéssemos condições de realizá-lo ainda esse ano, né? Para que nós possamos, no início do ano que vem, né? Podermos realizar. Eu não tenho condições de dizer que, e acredito até que não teremos condições de realizar os 2 nacionais e mais o brasileiro, mas com a realização de todos os regionais, nós teríamos condições de realizar pelo menos um nacional e um brasileiro. Essa é a nossa intenção, né? De, se nós tivermos tempo hábil para isso, porque são eventos que são qualificatórios para a Paralimpíada, ou seja, aqueles atletas que ainda não têm índices, né? Não atingiram índices para participar, terão ainda a oportunidade, né? Estou falando do atletismo e natação, né? Terão oportunidade de buscar esses índices para fazer as suas marcas. Então, seria muito importante. Esse ano, para dizer a verdade, acho muito difícil que nós consigamos realizar eventos. Eu espero que a gente consiga realizar pelo menos a etapa de São Paulo, para que nós possamos fechar o ciclo e, logicamente, como ele ele gera índice para participação no nacional e no brasileiro, seria importante que a gente fechasse o ciclo dos regionais. Então, a gente espera que talvez possamos realizar esse evento ainda esse ano. Mas, infelizmente, nós não temos ainda como precisar data, né? Porque nós ainda não temos uma perspectiva de retorno no estado de São Paulo, apesar que o governo do estado ontem soltou já um planejamento para retorno, mas acredito que esse retorno total, ele ainda volta talvez somente na última fase, né? Mas, então, a gente espera que possa realizar ainda alguma coisa esse ano, principalmente o Regional São Paulo, para fecharmos o ciclo. Falando sobre esses atletas que já estavam a todo vapor na preparação para Tóquio, Alberto, pelo menos algum plano de retomada dos treinamentos? A gente sabe que competição já está difícil de prever, né? Depende de uma série de fatores, orientações dos órgãos de saúde, a gente entende esse cenário, está todo mundo na mesma situação, mas há algum estudo
para essa retomada, haverá possibilidade, depende da deficiência, depende se tem comorbidade associada. Claro que isso é um estudo junto à área médica, né, do CPB também, mas alguma novidade em relação a isso? Carla, tem sim. Olha, primeiramente, os atletas de altíssimo rendimento, os de alto rendimento, né, que treinavam no CT e em alguns centros de referência, né, esses próprios centros já estão dando algum apoio à distância. Nós lançamos, em março ainda, um programa de acompanhamento aos atletas paralímpicos de forma à distância. Então, nós estamos com uma equipe mobilizada de fisiologistas, biomecânicos, psicólogos, nutricionistas, preparadores físicos, técnicos, toda uma equipe dando suporte para esses atletas poderem fazer o mínimo de atividade nas suas condições de isolamento. Tá? Mas nós sabemos que isso não é o suficiente. Uhum. Nesse interim, o nosso Departamento de Saúde elaborou um planejamento de retomada das atividades. Tá? Nós elaboramos de uma forma ainda em rascunho, somente para o Centro de Treinamento de São Paulo. O presidente Misael propôs que, ao invés da gente publicá-lo, que seria importante que nós atualizássemos já antes da sua publicação, que servisse de guia para todos os atletas do Brasil que querem voltar e possam voltar com segurança. Então, isso já está finalizando. A gente espera que, no mais tardar, até o meio da semana que vem, a gente possa publicar, porque é um documento bastante completo, bastante abrangente. Só para você ter uma ideia, é um documento de mais de 70 páginas, né, onde a gente procurou cercar todas as possibilidades de proteção para os atletas, mas também para que dê condições de que eles retornem com segurança. Então, a gente vai estar colocando publicando esse planejamento, é um protocolo, tá? Para os atletas, técnicos e comissão técnica, etc., para esse retorno. Então, existe esse planejamento. Algumas cidades e alguns estados, com essa flexibilização, já estão voltando, né? Algumas já estão voltando, e acho que aí seria importante que esse protocolo fosse utilizado para dar maior segurança para os nossos atletas, para a comissão técnica. Então, a gente acredita que, e a gente tem a intenção, sim, de fazer uma proposta para que a gente possa retornar numa forma de isolamento controlado. Mas isso ainda está em estudo, tá? Não apresentamos isso ainda. Talvez o local mais complexo hoje seria o próprio estado de São Paulo, alguns estados do Norte e Nordeste, onde a gente também tem alguns centros de referência, mas a gente precisa estar avaliando periodicamente a condição para que a gente possa propor esse retorno. Mas esse planejamento está pronto e a gente espera que até a semana que vem a gente possa publicá-lo. Perfeito, Alberto. Isso é uma diretriz muito importante para todos, né? Para os centros de referência, associações e todos que desenvolvem o esporte paralímpico aqui no Brasil. Muito bom. Uma última questão minha antes da gente passar a bola para o pessoal que está acompanhando, e aí falando sobre os Jogos Tóquio 2021, né, no caso agora. Pensando nesse cenário que alguns países, por exemplo, da Europa, estão saindo do lockdown agora, retomando alguns eventos esportivos, enquanto outros estão intensificando nesse exato momento o lockdown, como algumas regiões do Brasil, por exemplo. Esse cenário ele não gera uma desigualdade em termos de treinamento e preparação dos atletas num nível mundial, pensando na dimensão dos Jogos Paralímpicos? E há alguma discussão com o IPC em relação a isso? Uma pergunta que a gente tem até medo de fazer. Há chance dos Jogos serem cancelados?
E Olha, aí, Carla, essa é uma pergunta. bom, respondendo então a primeira questão, da questão da desigualdade. Eu acredito que sim. Lógico, ela poderá ser minimizada a partir do momento em que a gente possa ter aí, vamos calcular que teríamos aí pelo menos um ano de preparação, né? Nós tivemos países que não pararam, né? Então, por exemplo, a própria China não parou, né? Ela colocou todos os seus atletas em afastamento, afastaram, colocaram no centro de treinamento, né? Mas é uma outra realidade. Os países europeus estão começando a voltar. Então, eu acredito, sinceramente, que vai haver prejuízo à qualidade, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que essa Paralimpíada vai ter algum prejuízo, sim, de qualidade técnica, né? Não só pela questão técnica, mas também pela questão psicológica, a questão emocional, né, que os atletas estão vivendo. Nós que estamos acompanhando os atletas, estamos vendo aí o quanto está de sofrimento para esses atletas, principalmente agora, em que eles ainda estão em isolamento social e começam a ver os seus adversários a começar a se preparar. Então, para eles também é um sofrimento psicológico, emocional bastante grande. Mas eu estou muito confiante que a gente até julho, no mais tardar, a gente possa retornar às atividades. Alguns países, talvez, principalmente no continente africano, alguma coisa no continente asiático, possam aí retornar um pouco mais tarde, porque a gente não está sabendo como que isso está procedendo. Então, numa fala do presidente Andrew, ele deixou bem claro que a intenção do IPC é que não haja prejuízo para nenhum atleta do mundo. Então, acho que o IPC está bastante atento a isso, né? Agora, quanto à segunda questão, cancelamento. Olha, eu vou dizer a minha percepção pessoal. Acredito que se não houver uma vacina, tá? E que dê uma total segurança, existe uma possibilidade muito grande de cancelamento. Eu estou confiante que nós tenhamos aí uma vacina até o final do ano, no mais tardar, início do ano que vem, e poderia, com certeza, acho que a única coisa que poderia afastar a possibilidade de cancelamento seria o aparecimento de uma vacina contra o Covid-19. Sem essa vacina, nós ainda vamos ficar numa insegurança muito grande, e aí eu acho sim que teríamos possibilidade de ter o cancelamento, uma vez que o adiamento ele é impossível se não for realizado na data que foi marcada, porque aí prejudicaria o ciclo seguinte. Então, essa é a minha perspectiva. Perfeito, Alberto. Obrigada aí pelos esclarecimentos. A gente vai passar agora para os questionamentos do pessoal que está acompanhando. Muito obrigada a todos aí que estão acompanhando a live, os amigos da Sobama, que eu vi que entraram. Obrigada aí por estarem prestigiando. Pessoal do CTL-FMG, que também está acompanhando. E todos os amigos parceiros aqui, a M para Desporto. Eu vi que a Lina também está presente. Muito obrigada pela participação. Então, Alberto, eu vou começar. Na verdade, são duas questões que se tratam do mesmo assunto. Um do Gol Bala S-Dev, a galerinha do Gol Ball, é certeza. E a Juliane Russo, eles perguntam se tem previsão para implantar algum centro de referência na Bahia. E a Juliane pergunta se há perspectiva de abertura de mais centros de referência, né? E quais localidades já estão sendo estudadas para receber outros centros. Eu acho que também seria legal falar sobre os que já estão operando, né, Alberto? Desculpa. Tá, perfeito. Acho que a pergunta é excelente. Bom, primeira coisa, para ser centros de excelência, a proposta, ela, na realidade, ela não é do CPB. A proposta é da instituição, é da cidade, é do local que se propõe, encaminha uma carta
ao presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, colocando as condições, tá? E a sua intenção de se tornar um centro de referência paralímpico brasileiro. Então, o primeiro passo é que a autoridade ou o responsável encaminhe ao presidente essa solicitação. Então, não há do CPB uma indicação específica para isso. Tá ok? Então, por exemplo, na Bahia, existe possibilidade? Existe muita possibilidade, né? Desde que seja encaminhado pela autoridade da cidade, ou da universidade, ou da instituição, né? Essa possibilidade. Por que a gente muitas vezes fala com a universidade, até mesmo a universidade federal, mas isso não é condição sine qua non? É pela própria perenidade das administrações, ou seja, a mudança de administração, ela muitas vezes não interfere nos grandes projetos, mas é possível que a gente receba sim, tá? E de qualquer cidade. Hoje, nós temos alguns centros já ativos, perfeitamente ativos e implantados, e temos alguns que já foram assinados os termos de parceria, tá? E outros ainda em implantação e ainda em termos de finalização de termos de parceria. Então, nós temos hoje praticamente já assinados ou em fase final, nós temos Blumenau, nós temos Maringá, nós temos São Paulo, nós temos Itu, nós temos Natal, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Uberlândia, Goiânia, Manaus, Aracaju, Brasília, Roraima e Espírito Santo. A intenção do comitê, a meta do Comitê Paralímpico, no seu planejamento estratégico, é que tenhamos aí pelo menos 27 centros de referência até 2024. Tá? Então, essa é a nossa intenção. O professor Ramon, que é o coordenador geral do centro de referência, né, junto com a sua equipe, está fazendo um esforço muito grande para que essa implantação ocorra o mais rapidamente possível, né, e da forma mais homogênea com o nosso centro de treinamento em São Paulo. Então, isso já está acontecendo com algumas cidades que já estão em pleno funcionamento, como é o caso do Centro de Referência de Belo Horizonte, como é o caso de Uberlândia, e Goiânia já estava funcionando, também Blumenau, né, e outros centros que já estão em pleno funcionamento. Então, o professor Ramon, com a equipe dele, está aberto a receber, a orientar e dar todo o subsídio e todo o apoio necessário para que esses centros funcionem, se implante e funcione da melhor forma possível. Perfeito, muito bom você citar o professor Ramon. Nós vamos liberar o nosso cronograma das próximas lives e uma é com ele, e aí vai ser legal para a gente detalhar essas questões de operação, de implantação dos centros de referência, para que todos tenham acesso, né, a esse processo, essas informações. Alberto, a Marina Caldeira, que está batendo recorde em participação de lives paralímpicas, ela está perguntando como é feita a captação de atletas e contratação de profissionais nos centros de referência. Olha, na realidade, a captação de atletas, é preciso deixar bem claro, o princípio dos centros de referência não é uma concorrência com os clubes. Isso é um princípio fundamental dos centros de referência. Tá? Centro de referência não disputa campeonato, ele não é um clube, ele não é filiado ao CPB para disputar qualquer campeonato. Quem é filiado são os clubes. Os centros de referência é um centro de apoio para desenvolvimento do esporte. Então, ele tem que estar com as portas abertas para atender aqueles clubes da região, tanto para em termos de estrutura, em termos de apoio de profissionais, tá? Em termos de apoios para avaliação, para pesquisa, etc. Então, é muito importante, Carla, colocar isso. Acho que o Ramon vai colocar isso com muita segurança. Porque, às vezes, as pessoas falam, eu vou treinar no Centro de Excelência e vou competir pelo Centro de Referência de Belo Horizonte no campeonato. Não.
ele vai competir por um clube, porque não é a intenção do CPB, tá? É fazer concorrência com os clubes, muito pelo contrário. A intenção do CPB é fortalecer os clubes, né? Agora há pouco nós ficamos sabendo da desistência, né, do Vasco da Gama, um grande clube, né? Eu espero que os atletas do Vasco vá para outro clube e que esse clube tenha acesso ao centro de referência do Rio de Janeiro, né? O Claudemir, que é o nosso coordenador no Cefam, já abriu espaço para que eles possam ter um espaço, e uma estrutura e um apoio para eles treinarem. Então, espero que os atletas do Vasco possam aí ser muito bem recebidos lá no nosso centro de treinamento através de um clube. Então, esse é um ponto fundamental, tá? Logicamente, a captação dos atletas ela é feita através das escolinhas paralímpicas de esportes, né? Através do esporte escolar, através da Paralimpíada escolar, através do camping escolar. Então, ali nós captamos os nossos futuros atletas. Com relação à contratação de profissionais, cada um dos centros ele tem também a sua autonomia para selecionar esses profissionais. Logicamente, sempre com o apoio e a inter-relação com o professor Ramon, com a coordenação geral do centro de referência, e também com os coordenadores das modalidades, porque é importante que o técnico de natação do Centro de Referência de Belo Horizonte tenha uma inter-relação profissional, uma inter-relação muito grande com o nosso coordenador nacional de natação, com o técnico de natação, ou de atletismo, ou de goalball, ou de bocha, etc. É importante essa interação para que aquilo que estiver sendo desenvolvido em nível nacional, lá no nosso centro, possa também ser desenvolvido nos centros regionais ou no centro de referência descentralizado. Então, essa captação ela é feita através de uma seleção, né, pelos próprios centros e com essa interação com o professor Ramon, com a equipe do professor Ramon e também com os coordenadores das modalidades e, logicamente, das confederações onde as modalidades não são administradas pelo CPB. Perfeito, Alberto. É importante para o pessoal entender que o centro de referência não veio para concorrer também com nenhuma associação, né? A gente está aí para dar esse suporte, dar esse apoio. Isso é importantíssimo a gente destacar essa questão. A Claudinha... Esse é o princípio fundamental, viu, cara? Esse é o princípio Perfeito. Fundamental. Então, quando vai ser inaugurado um centro, a primeira pergunta que nós fazemos para a pessoa que apresenta, olha, a estrutura e as condições vão estar abertas aos clubes da região que quiserem vir treinar aqui dentro, logicamente, de um regulamento do próprio centro. Vocês estão dispostos a dar o apoio para esses clubes poderem desenvolver? Esse é o princípio fundamental. Perfeito. A Claudinha perguntou a respeito das competições, você já respondeu isso no início. Claudinha, ainda não tem uma definição a respeito desse calendário, o professor Alberto já explicou em função da pandemia, ainda estão sendo feitos estudos aí, até para ter mais certeza sobre as ações do segundo semestre, tá? Então, eu vou passar para a próxima questão, que é da professora Ana, grande parceira nossa. Como fica a questão do pleito da Bolsa Atleta com esse ano atípico? Excelente pergunta. Tá. Essa é uma excelente pergunta e tenho certeza que todos os atletas estão muito ansiosos para isso. Olha, hoje existe um momento de incerteza em todas as áreas, né? Mas eu tive a oportunidade de conversar com o secretário Emanuel, secretário nacional, e perguntar sobre a Bolsa Atleta, sobre a Bolsa Pódium, né? E o que o secretário nos colocou, que a probabilidade de haver corte nessas bolsas é muito pequeno, né? Nós devemos, a semana que vem, ter uma reunião com o pessoal do Bolsa Atleta, tá? A gente acredita, Carla e participantes, que não haverá lançamento de novas bolsas, tá? De novas bolsas. Acredito que vai ser
muito mais focado nas renovações, tendo em vista que os atletas, com esse ano atípico, não tiveram oportunidade de participar de muitas competições que eram as suas metas. Então, eu acredito que vai estar muito mais centrado nas renovações do que a novas bolsas. Essa é a minha percepção. Está marcado ainda para a semana que vem uma reunião com o pessoal do Bolsa Atleta, tá? Para a gente discutir isso. Os critérios ainda também não estão definidos exatamente por causa disso. Tá? Uhum. Eu acredito que o mais viável seria realmente considerar aqueles que estão na Bolsa Atleta, que já fizeram resultado, que não puderam, simplesmente fossem renovados. E que aqueles novos tivessem a oportunidade de, a partir do ano que vem, obter marca para entrar num próximo edital. Essa é a minha percepção. Mas acredito e confio que não tenhamos nenhum problema com redução de Bolsa Atleta, né? O secretário disse que os recursos estavam praticamente garantidos até agosto ou setembro do ano que vem, ou seja, final da Paralimpíada, né? Então, eu estou muito confiante nisso e espero que realmente não apareça, não surja nenhuma novidade, nenhum evento que possa trazer mais esse prejuízo para os atletas. A mesma coisa com relação à bolsa aos atletas caixa, né, que é aqueles que têm a bolsa da Caixa. Também a probabilidade é muito pequena de haver essa redução. O Comitê Paralímpico está trabalhando muito nesse sentido, né? O time São Paulo, muitos atletas que estão aí são do time São Paulo, tendo em vista todas as condições de São Paulo, houve uma redução de 30% no valor da bolsa. Tá? Isso nós não tivemos condições de impedir, mas menos mal que o projeto não foi terminado. Então, a gente já agradece por isso, né? Sabemos das dificuldades que os atletas podem estar passando, mas pelo menos não foi terminado com o projeto. Perfeito, Alberto. Uma próxima questão do Alain Barrone é se as inscrições do Open Internacional foram pagas. Eles vão valer para o ano que vem? Não. A intenção é que o Open, aquelas que foram pagas, sejam devolvidas. Tá? Mas a gente ainda precisa discutir com o nosso departamento financeiro para ver qual é o melhor processo. Se, de repente, esse processo... porque nós não podemos, na minha percepção, obrigar que o que ele pagou ele segure até o ano que vem. Nós não sabemos se ele vai participar o ano que vem. Então, talvez a medida mais sensata seria a devolução desses recursos. Tá? E nós ainda estamos em negociação com o IPC com relação ao Open do ano que vem. Né? Hoje mesmo a gente acabou de responder um questionário para o IPC. A ideia é que ele seja realizado na segunda quinzena de março, né? Então, vamos ver se tudo corre da forma com que isso possa ser feito. Até porque o Open do Brasil ele é muito importante, além de ser qualificatório, é a questão das classificações que muitos atletas necessitam para participar da Paralimpíada, uma vez que ainda está mantido classificação 0 na Paralimpíada de Tóquio. Perfeito, Alberto. O Marcelo Danilo, que é o nosso treinador do halterofilismo, está perguntando se o Regional de São Paulo e os nacionais do circuito não ocorrerem esse ano, todos os resultados já obtidos serão aproveitados para o próximo ano em relação às etapas que se cumpriram? Com certeza. Com certeza. O critério, nós não podemos jogar fora
os resultados desse ano, né? A gente tem que, lógico, fazer uma análise, um estudo de como fazer esse aproveitamento, mas com certeza esses resultados eles vão para o ranking e serão sim aproveitados para os eventos nacionais brasileiros, com certeza. Ah, isso aí já mata a ansiedade de vários atletas. Perfeito. O professor Altemir Trapp, nosso parceiro aí do Goalball, analista de desempenho da seleção masculina, pergunta se nos centros de referência também são desenvolvidos, se também é desenvolvido o projeto da Escola Paralímpica de Esportes. Sim, nós estávamos até antes da pandemia com aproximadamente quase 600 crianças, né, em várias modalidades paralímpicas. Infelizmente, nós tivemos que interrompê-las, né? Interrompê-las e com retorno, a princípio, retorno para o próximo ano, né? Para o ano que vem, né? Mas a escola paralímpica, né? Ela é de fundamental importância, porque é o nosso celeiro para a renovação do esporte para 2024 e 2028. Então, não podemos... É um projeto de extrema importância. Mais uma vez, aí, é um projeto também coordenado pela equipe do professor Ramon e que o nosso presidente, o Misael, dá uma importância fundamental nas escolinhas de esporte, na Escola Paralímpica de Esporte. Então, o projeto ele não acabou, isso é muito importante deixar muito claro, que o projeto da Escola Paralímpica de Esporte ele não terminou. Ele está suspenso pela pandemia, tá? Mas com certeza absoluta ele vai voltar e vai voltar com toda a força no próximo ano. Perfeito. Pegando aí o gancho dessa questão da Escola Paralímpica, né, que vem muito um trabalho da base de quem está iniciando aí com a molecada, né, no esporte paralímpico, o professor Heraldo Sandi, de Poços de Caldas, ele pergunta se há alguma possibilidade das Paralimpíadas Escolares acontecerem esse ano. É uma pergunta importante, porque quem trabalha a base está preparando muito em suas regiões os campeonatos, por exemplo, em Minas Gerais, né, existem os jogos escolares, o GENG, que são uma forma desses atletas se classificarem e tentarem uma vaga aí na delegação mineira para as Paralimpíadas Escolares, um trabalho sendo muito estudado aí para a base do esporte. E como é que fica a questão dos escolares, Alberto? Olha, Carla, infelizmente, a princípio, não teremos a Paralimpíadas Escolares esse ano, por vários fatores. Primeiro, pela própria insegurança de sabermos quando vai voltar, quando voltam as escolas. Voltando às escolas, quando vão poder voltar os treinamentos das crianças? Voltando os treinamentos das crianças, quando vai ser possível fazer eventos com aglomeração, eventos esportivos? Esse é um ponto. O outro ponto, como os estados vão estar, após essa pandemia, para levar crianças para participar da Paralimpíada Escolares. Então, o Comitê Paralímpico achou por bem cancelar os Jogos Escolares Paralímpicos de 2020. Tá? Infelizmente, é uma coisa que a gente sente muito, porque realmente a Paralimpíada Escolar é o nosso verdadeiro termômetro de como está evoluindo o esporte escolar, como está evoluindo a renovação do esporte paralímpico no país. Então, não só a Paralimpíada Escolar, mas também o nosso camping escolar, né? Então, a Paralimpíada Universitária também está cancelada. Então, nós não temos nenhuma, eu diria que uma chance de realizarmos esse evento esse ano. Perfeito, Alberto. A professora Andressa Silva de Mello pergunta sobre o Congresso Paradesportivo, que estava programado para o segundo semestre, né? É um evento muito importante
também para a formação de recursos humanos, com engajamento desses estagiários nas produções científicas. Como é que... Então, o Congresso ele segue a mesma linha das competições que você disse que não há ainda uma definição. Como que fica a questão desse evento? Não, o Congresso existe uma definição. Ele não será realizado em 2020. Ele foi cancelado, tá? Da mesma forma, porque seria muito difícil, como a gente não tem uma perspectiva, tá? Envolvendo vários pesquisadores, alunos que fazem produção de pesquisa para apresentação, agenda de palestrantes, não teria como a gente manter a realização. E, logicamente, a gente coloca sempre o Congresso como uma forma de apresentar, né, os resultados, todas as novidades da Paralimpíada, etc. Como a Paralimpíada vai ser realizada em 2021, tá? Nós também devemos fazer o Congresso, excepcionalmente, em 2021, tá? Logo após a Paralimpíada. Deve continuar na mesma data, em novembro, né? Final de outubro, início de novembro, dia 1ª semana de novembro, mas a sua realização foi adiada também, assim como a Paralimpíada, para 2021. Beleza, Alberto. Pessoal, nosso tempo está esgotando. Daqui a pouco o Instagram ele derruba a gente. Alberto, você tem mais uns minutinhos que a gente tem mais algumas perguntas aqui engatilhadas. Eu acho legal a gente aproveitar essa oportunidade. Você tem um tempinho para continuar com a gente? Estou à disposição, Carlinha. Beleza. Estou à disposição, acho, como eu disse anteriormente, acho que é muito importante essas informações e que as pessoas saibam realmente da fonte do Comitê Paralímpico Brasileiro, porque senão as coisas se tornam especulações, falsas expectativas. Então é importante que a gente sempre venha trazer aí a realidade para todas essas pessoas que participam do nosso movimento paralímpico. Perfeito. Eu vou encerrar então e a gente abre na sequência, ok? Perfeito.